Bom dia a todos, paz a todos, amém? Bom dia, muito bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Deus abençoe a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia ao Senhor que fez esse lindo dia para nós. Bom dia a todos, vamos chegando. Deus abençoe a sua vida por permitir que a palavra de Deus entre na sua vida aí, na sua casa, na sua família. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz a todos. Graças a Deus. Uma manhã um pouco fria, mas já esquenta, né? Já essa manhã vai ficar quente, né? E agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer na nossa vida, né? Hoje é o último dia do mês de maio, dia 31 de maio de 2020. Amanhã a gente já entra no meio do ano, praticamente, de 2020. E nós temos que só agradecer ao Senhor Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos livrado, Ele tem nos abençoado, né? Então esse dia é um dia que nós temos que render graças a Ele, né? A gente tem que render graças a Ele porque o Senhor tem cuidado de nós, Ele tem feito grandes coisas na nossa vida. Mesmo que estejamos passando por uma avalanche de problemas, Deus continua do nosso lado, nunca vai nos desamparar. Então isso é importante porque nos momentos mais difíceis é que nós somos provados, né? A Bíblia diz que a gente é provado no fogo, né? Para que a nossa fé seja avaliada, né? A gente é provado nas situações da vida para que a nossa fé, a nossa vida com Deus seja provada. Porque qualquer um poderia falar, eu sirvo a Deus, eu conheço a Deus. Mas a gente só conhece a Deus, sabe quando? Quando a gente passa por situações difíceis. Não há outra maneira de nos fortalecer, de conhecer a Deus verdadeiramente, sem passarmos por provas. Não há maneira, não tem jeito. Não adianta a pessoa chegar em mim e falar, eu conheço a Deus, mas na hora da prova abandona a Deus, né? Na hora da prova esquece de Deus. Então, agora é um momento que a gente está passando por uma prova bem dura, né? Faz uns mais de 3 meses aí, né? Que a gente entrou praticamente em isolamento. E nós estamos sendo provados. Então, Deus nos viu de março para abril. Deus nos enxergou de abril para maio. E pode ser que Deus tenha que nos enxergar nessa situação de maio para junho. Então, o Senhor está nos avaliando, nos enxergando, vendo como a gente está agindo e mostrando para a gente, certamente, os valores verdadeiros da vida, né? Deus está nos mostrando o que tem valor, na verdade. O que realmente tem valor. Muitas pessoas colocavam toda a sua vida, todos os seus planos nos bens. Muitas pessoas colocavam suas esperanças em coisas, né? Muitas pessoas colocavam a sua esperança em algumas situações. Então Deus permitiu que todas as coisas ficassem privadas da gente, né? Para ver em quem a gente ia confiar, no que a gente ia colocar, depositar nossa fé. E hoje Deus deu uma palavra aqui, que nós vamos compartilhar daqui a pouco,
muito interessante, porque nós vamos entender situações nessa palavra aqui, que algumas coisas podem parecer com as nossas, né? Então pode parecer com o dia de hoje, por exemplo. Então nós vamos entender como essa pessoa enfrentou vários problemas na sua vida e como ela se saiu, né? Qual foi a postura dela nisso daí? Então isso é importante, porque vai nos ajudar diariamente, vai fazer a gente pensar um pouco. Então é algo bem interessante, porque hoje, no meio dessa pandemia, por exemplo, nós temos que ser diferentes. Nós não podemos ser iguais, entende? Nós temos que ter uma postura diferente. Então nós vamos falar hoje sobre isso aqui. Qual foi a postura dessa pessoa em relação a um problema muito grave, mais grave até do que o nosso aqui. E qual foi a atitude que essa pessoa teve? Então é algo que eu quero falar aqui, porque eu tenho certeza que Deus está vendo tudo isso. Eu tenho certeza que Deus está nos livrando de muitas coisas. Eu tenho certeza que Deus está na nossa frente. Eu tenho certeza disso. Mas pode ser que você não tenha tanta certeza como eu tenho. Ou pode ser que a sua certeza esteja sendo criada, sendo iniciada. Pode ser que você não tenha tanta certeza como eu estou tendo agora. Mas pode ser também que você tenha a certeza igual eu estou tendo. Então, esse momento para a gente é crucial, é importante. E eu quero compartilhar um versículo. Na verdade eu vou compartilhar 3 versículos, porque é interessante pra gente. Mas vai ter um versículo aí que é o versículo chave de hoje, né? Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu pediria que você abrisse ela no livro de Daniel, capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Abre sua Bíblia, por favor. Que é interessante a Bíblia, porque você acompanha o que eu estou dizendo, né? Porque para você ver, mas eu não estou com a Bíblia aqui, mas eu não tenho Bíblia, enfim, tudo bem. Mas se você tiver e puder pegar, glória a Deus por isso também. Então, Daniel capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Eu quero compartilhar isso com você aqui. Foi algo tremendo, né? Então, o versículo 1 diz: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Eu quero dar um foco hoje para o versículo 3.
e eu quero falar sobre o espírito excelente. Eu vejo muita gente falando, eu vejo muitas coisas sendo ministradas, pregadas, e vejo gente falando sobre o espírito excelente. Eu não sei se você já estudou, pesquisou sobre o espírito excelente. Mas a gente vai falar por que Daniel tinha o espírito excelente. O espírito excelente não foi algo que Daniel simplesmente entrou num lugar, colocou uma roupa, fez uma oração. Daniel não foi uma pessoa que simplesmente fez um dia de jejum. Daniel não recebeu o espírito excelente porque ele era gente boa, porque ele falava coisas que agradavam a todos. Daniel não recebeu o espírito excelente, não tinha o espírito excelente, porque ele sempre era uma pessoa totalmente sorridente. Daniel não recebeu o espírito excelente porque ele era engraçado, porque ele era legal com todo mundo, né? Mas antes de Daniel receber esse espírito excelente que a Bíblia fala, eu quero falar sobre a situação de Daniel, né? Porque muita gente fala, nossa, eu queria ser muito usado por Deus, eu queria ser uma pessoa muito abençoada por Deus, eu queria ser uma pessoa, sabe, aquela pessoa muito usada, eu queria ser uma pessoa de sucesso, eu queria ser uma pessoa, eu queria ter reconhecimento, eu queria ser isso e aquilo. Mas muitas pessoas não querem passar as provas para chegar nesse nível de sucesso e de excelência, né? Então, quando a Bíblia diz espírito excelente, a gente pode entender que a vida de Daniel foi uma vida de excelência, né? Então a gente precisa primeiro organizar a nossa vida para a nossa vida ser uma vida de excelência. Esse é o primeiro ponto. Porque Daniel era uma pessoa que tinha uma vida de excelência, né? Então vamos lá. A Bíblia diz que Daniel perdeu a sua família inteira na guerra. Os babilônicos entraram em Judá, em Jerusalém, e destruíram tudo. Acabaram com tudo. Toda a família de Daniel morreu. Todos os seus familiares foram mortos pelo exército da Babilônia. Daniel se transformou que era um cidadão livre, se tornou um prisioneiro de guerra, né? Então, eu quero dizer para vocês que Daniel se transformou num prisioneiro de guerra. Certamente os sonhos de Daniel estavam se acabando ali. Por quê? Porque Daniel virou um prisioneiro. Daniel perdeu toda a sua família. Certamente a sua esperança, o seu sonho já tinha ido embora. Daniel, por essa perda, ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada na vida. Daniel tinha de tudo. Daniel tinha tudo para ser um rapaz mal-humorado, né? Porque a gente vê pessoas que não foram criados com pai, com mãe, né? Pessoas que foram rejeitados, abandonadas, enfim. A revolta. Cresce uma revolta na criança, né? E quando é adulto, a gente não entende muitas coisas, por que a pessoa é mal-humorada, por que ela tem uma autoestima baixa, né? Alguns têm uma autoestima baixa demais por causa disso, outros têm uma autoestima alta demais para uma autodefesa, vamos dizer assim, né? Que pode acontecer. Daniel tinha tudo para ser uma pessoa cheia de problemas, queridos. Daniel tinha tudo para ser uma pessoa detestável. Por quê? Porque ele perdeu a sua família inteira, virou um prisioneiro de guerra, perdeu o seu sonho diante de uma tragédia. Então, olha só a vida de Daniel, hein? Vamos enxergar a vida de Daniel, quem ele foi na essência,
quem ele era, o que ele passou, para até a gente ter uma ideia por que ele tinha o espírito excelente. Por quê? Né? Porque essa palavra é linda, o espírito excelente. Nossa, é linda essa palavra, querido. Nossa, Daniel tinha um espírito excelente. Ai, que lindo, maravilhoso, tremendo. Não só bonita a palavra, mas como a essência, o poder dessa questão do espírito excelente era tremendo. Só que Daniel passou por todas essas coisas. Depois que Daniel enfrentou tudo isso, Daniel enfrentou uma situação de perda, Daniel enfrentou uma situação de prisioneiro. Sabe o que é um prisioneiro? Onde eu estava comentando com a Dani que é o seguinte: a gente está vivendo uma situação de prisioneiro um pouco, né? Nós estamos na nossa casa e a nossa privacidade, né? A nossa liberdade está privada. A gente pode sair para determinados lugares somente, não pode sair muito. Olha a situação que a gente está preso em casa, vamos dizer assim, num conforto de casa, comendo o que a gente pode comer, tendo um banho que a gente pode ter, né? E a gente e tem muitas pessoas sofrendo presas em casa. Você imagina Daniel que estava preso em um outro reino, numa outra cidade, sem família, sem bens, sem nada, sem ter direito de escolha, porque prisioneiro não tem direito de escolha. Por exemplo, olha isso. Prisioneiro não tem direito de escolha. Não tem. Daniel decidiu fazer o quê? Ficar revoltado? Será que Daniel decidiu a não orar mais? Será que Daniel decidiu a não ler mais a Bíblia? A não meditar nos escritos, que naquela época não tinha a Bíblia pronta, mas ele tinha os manuscritos dos profetas. Ele guardava as profecias dentro do coração. Será que Daniel deixou de pensar em tudo isso? Será que Daniel ficou revoltado? Eu não quero mais saber de nada. Essa pandemia está me deixando nervosa. Eu não quero mais saber de nada. Parece até que nossa Deus, não sei o quê. Será que Daniel murmurou naquele momento? E ele passou um momento que ele perdeu a família dele inteira. Você pode estar numa pandemia, mas a sua família está lá guardadinha. A minha família está lá guardadinha. Nós não perdemos, está tudo lá. Existem pessoas que perderam realmente a família na pandemia. Infelizmente, triste, terrível. Eu nem consigo imaginar o tamanho da dor dessa pessoa. Mas Daniel também perdeu a sua família. Não foi na pandemia, foi na guerra. Bom, numa outra guerra, né? Numa guerra física. A pandemia é uma guerra espiritual, uma guerra emocional, né? É uma guerra espiritual muito grande. Então vamos lá, Daniel decidiu, depois que Daniel perdeu a sua família na guerra, virou prisioneiro, perdeu suas esperanças devido a essa tragédia, Daniel decidiu confiar em Deus de uma forma total. Ele decidiu confiar na soberania de Deus. O que significa isso? Daniel decidiu confiar em Deus totalmente. Daniel decidiu colocar a gota de esperança que tinha em Deus. Ele decidiu colocar o amor todinho que ele tinha no Senhor. Quem sabe Daniel tinha pensamentos de casar naquela época? Quem sabe Daniel tinha todo um planejamento na sua cabeça antes da guerra? Daniel era uma pessoa que estudava. Daniel tinha um conhecimento. Ele não era de uma família qualquer na guerra, antes da guerra. Porque ele tinha um estudo. Ele não era, naquela época, quem conseguia estudar não era de uma família muito simples financeiramente. Mas Daniel tinha planos, certamente, como eu tenho planos, como você tem planos. Certamente Daniel tinha planos de ter uma família, ter uma casa. Daniel tinha planos de ter uma vida de trabalho. Ele era jovem ainda. Você que é jovem, que está assistindo essa live, você tem planos. Mas os planos de Daniel foram abortados. Os planos que Daniel tinha
não ficaram de pé. Não é porque Daniel não confiava em Deus, foi porque aconteceu uma tragédia na vida de Daniel. Deus permitiu isso. Mas quem sabe também Daniel não confiava tanto em Deus como ele passou a confiar depois da tragédia. Às vezes acontecem coisas na nossa vida para a gente aprender a confiar em Deus totalmente. Às vezes aparecem coisas na nossa vida, tragédias, coisas terríveis, para a gente começar e aprender a confiar em Deus. Daniel decidiu confiar na soberania de Deus. Então essa questão do versículo 3 que fala que nele havia um espírito excelente, não foi um espírito que se apoderou de Daniel. Foi que Daniel recebeu algo de Deus. Por quê? Porque ele decidiu confiar toda a sua vida na soberania de Deus. Você pode ter um espírito excelente como Daniel. Você pode ter. Só que você tem que agir como Daniel agiu. Ou aprender a agir como Daniel agiu. Então Daniel decidiu confiar na soberania de Deus. Uma outra coisa, por que Daniel se destacou? Por que Daniel se destacou? Eu quero falar sobre isso. Por que Daniel se destacou diante do reino de Nabucodonosor? Por quê? Porque Daniel tinha duas coisas importantes também. Primeiro, que Daniel tinha uma conduta irrepreensível. Tinha um testemunho muito forte, Daniel. Segundo, Daniel era uma pessoa fiel a Deus. Se você não é fiel totalmente a Deus, você é fiel parcialmente, hoje tome uma decisão de ser fiel a Deus totalmente. É em tudo, não é só numa coisa ou em outra, é em tudo. Daniel era fiel em tudo. Ele era fiel, ele tinha uma conduta irrepreensível. Porque além dele ser fiel, ele também era uma pessoa que vigiava, né? Nós falamos semana passada sobre vigiar. E eu quero dizer para você hoje que existem alguns segredos aqui nesse versículo que eu ainda vou explorar mais adiante. O porquê que Daniel tinha um espírito excelente? Por que ele foi uma pessoa que se destacou tanto, né? Então uma outra questão que ele teve isso é que ele tinha uma conduta irrepreensível e ele era fiel. Ele era verdadeiro, entende? E ele era fiel a Deus. Ele podia receber convites de todo mundo, de amigos, de colegas do reino, mas ele foi fiel a Deus. A gente recebe convites, mas Deus quer saber se a gente vai ser fiel a Ele ou não, né? Quando Deus, a partir do momento que Deus viu que a conduta de Daniel era um testemunho irrepreensível, e ele era uma pessoa fiel a Deus, em qualquer circunstância, diante do rei, diante dos prefeitos, né? Porque esse pessoal aqui, sátrapas, esse pessoal aqui, era tudo prefeitos, como se fossem prefeitos de províncias, eram pessoas ligadas ao reinado, e não eram judeus, eram babilônicos, eram natos, eram pessoas dali, nascimento babilônico, né? Por que o rei acreditaria num judeu cativo? Como que o rei colocaria a sua confiança na vida de um jovem que veio cativo de Judá, de Jerusalém? Como que Daniel conseguiu a confiança do rei? Porque Daniel tinha uma conduta irrepreensível. Daniel conseguia honrar a Deus e honrar o rei. Mas quando ele tinha que escolher entre honrar a Deus e honrar o rei, ele honrava a Deus. E quando ele era colocado à prova, ele explicava para o rei o porquê que ele honrava a Deus primeiro. E o rei acabava entendendo isso. Por quê? Porque quem tocava na mente do rei, no coração do rei, era o próprio Deus. Então você pode estar honrando o rei errado.
Você pode estar honrando o rei do trabalho, você pode estar honrando demais o rei das coisas, o rei dos bens, o rei do seu negócio, esquecendo de honrar primeiro o rei dos reis, o Senhor, o Deus de todas as coisas. Você pode estar honrando o rei chamado família, você pode estar honrando o rei chamado filho, filha, esquecendo-se de honrar primeiro o rei da glória, o rei Jesus. Daniel honrava primeiro quem? O rei, Deus. Depois honrava quem? O rei Nabucodonosor. Por isso que Daniel recebeu o espírito excelente. Por isso que ele tinha o espírito excelente. Então não foi uma coisa que ele, porque ele era legal, ele não conquistou isso porque ele era uma pessoa que dava bom dia todo dia. É importante dar bom dia todo dia, mas ele não era uma pessoa que porque dava bom dia, ele tinha um espírito excelente. Ele não tinha um espírito excelente porque ele era uma pessoa que tinha bens, que ganhava bem, que tinha uma posição, que as pessoas se encostavam nele porque sabiam que ele podia proporcionar algo para alguém. Não foi por causa disso. Foi porque ele tinha uma conduta irrepreensível e ele era fiel a Deus, acima de qualquer coisa. Quando Deus começou a enxergar isso em Daniel, mais ainda, quando Deus viu Daniel passando pelas provas, Deus resolveu exaltar Daniel. Então Daniel ficou conhecido em todo o reino. Então o reino da Babilônia ficou conhecido como um reino forte, poderoso, um reino mais poderoso da terra naquela situação, e que tinha um dos maiores e um dos melhores governadores daquela época. Entende? Então Daniel foi usado, Deus exaltou Daniel, não foi para Daniel ter uma vida boa somente. Deus não te dá uma bênção para você ter uma vida boa somente. Deus te dá uma bênção para você honrar o nome dele. Deus coloca algo na nossa mão para a gente honrar o nome dele. Não é para a gente ficar bem financeiramente. Não é só para isso, não. Deus faz isso, mas Deus faz o que além disso? Deus usa a nossa vida para honrar o nome dele. Daniel foi usado para honrar o nome do Senhor. Então, em Daniel 6, versículo 1 ao 3, a Bíblia fala que Daniel já estava em outro reinado. Daniel passou por 4 reinados, queridos. Daniel passou por 4 reis. 4 pessoas diferentes. Tipo de personalidades, sucessivamente. E ele foi em todos os reinados, Daniel foi exaltado. Não é porque Daniel era o único. Existiam governadores como ele. Parecidos até. Mas igual ele não tinha. Ele se destacava, por quê? Porque ele tinha uma conduta irrepreensível, ele tinha fidelidade. O que as empresas procuram hoje? O que as empresas têm procurado hoje? Tem procurado bons profissionais preparados, tem procurado profissionais com condutas irrepreensíveis, tem procurado pessoas fiéis, né? Pessoas que têm bom relacionamento. As empresas têm procurado isso hoje. E quando uma pessoa tem uma boa conduta, quando uma pessoa é fiel, tem uma imagem irrepreensível, uma imagem boa, vamos dizer assim, o que acontece? Todo mundo quer se aliar a essa pessoa. As grandes empresas contratam essa pessoa para fazer propagandas, por exemplo. Contrata essa pessoa para fazer propagandas. Por quê? Porque vai ligar a imagem dessa pessoa que é boa perante as pessoas, perante o público. Vai ligar essa imagem à empresa, que a empresa também é boa, que a empresa sabe escolher, que a empresa entende. Por isso que nós vemos algumas pessoas no mundo secular, por exemplo, que fazem propagandas de grandes empresas. Por quê? Porque essa pessoa tem um carisma, porque essa pessoa é querida, porque essa pessoa
tem uma conduta legal. Então a empresa, as grandes empresas, elas usam essa visualização, esse marketing pessoal para trazer para o público final uma confiabilidade de determinado produto, determinada marca, determinado segmento. Se Daniel hoje estivesse nos nossos dias, estaria muitas empresas atrás de Daniel, para que ele fosse o menino propaganda. Por quê? Porque ele tinha uma conduta irrepreensível, porque ele é uma pessoa fiel. Entende? Deus levantou Daniel, não era para Daniel ser grande. Deus usou Daniel para engrandecer o nome dele, do Senhor. Quando Deus levanta a gente, Ele não levanta a gente para a gente ser grande, ficar pomposo, não. Nossa, aquele cara é bom, aquela mulher é boa. Nossa, eles fazem até chover, eles são bons. Não, não é por isso que Deus levanta a gente. Deus levanta a gente para honrar o nome do Senhor. Deus nos levanta para honrar o nome dele. Então, se você é levantado na empresa, se você é levantado no meio que você está, no segmento que você trabalha, se você é levantado na sua família, não é para você ficar soberbo ou soberba, é para você honrar o nome do Senhor, é para você ter uma conduta do Senhor, é para você ter uma conduta irrepreensível como Daniel teve. Daniel estava no meio de um reino babilônico, um reino totalmente corrupto, mas Daniel não se corrompeu. A Bíblia não aponta nenhuma situação de pecado de Daniel. A Bíblia não aponta nenhuma situação de erro ou de desobediência de Daniel a Deus. Não. A Bíblia não levanta nenhuma situação de variação de temperamento de Daniel, nenhuma variação de descontrole. Daniel não era, ele tinha ele não tinha nenhum risco no seu testemunho, queridos. Está entendendo por que Daniel tinha um espírito excelente? E detalhe, a expressão espírito excelente significa extraordinário ou aquilo que excede. Então, espírito excelente, a palavra espírito excelente, significa extraordinário ou aquilo que excede. Então, Daniel excedia dos outros governadores. Ele era diferente. Entende? Deus quer que você, onde você esteja, você seja diferente. Deus quer que você nessa pandemia seja diferente. Não faça como muitos estão fazendo, reclamando da vida, chorando, xingando o governador, xingando todo mundo. Deus quer que você entenda como Daniel entendeu. Daniel viu toda a sua família ser destruída, morta naquela época. Você imagina uma família de uma pessoa ser todinha morta? Você imagina uma pessoa ver a sua família morta e daí ele entrar, ainda ele ser preso ainda num reinado que ele não conhece, num pessoal que ele nem sabe quem é. Daniel foi levado cativo, preso. Só que o rei Nabucodonosor pediu para a guarda, disse assim para a guarda, veja quem desses cativos que prestam e quem não prestam, e traz para mim que eu quero ver quem é bom e quem não é. Porque quem é bom eu vou aproveitar a mão de obra. Quem é ruim eu vou deixar na masmorra trabalhando como escravo. Daniel foi escolhido por quê? Porque Daniel tinha preparo. Eu não sei se você tem preparo. Eu não sei se você é uma pessoa que estudou, se você é uma pessoa que estuda, se você é uma pessoa que se prepara, que lê a palavra de Deus, que lê bons livros. Eu não sei. Mas Daniel era uma pessoa preparada. Então Daniel não tinha um espírito excelente porque ele era bonzinho. Porque ele era um amor. Ele é um amor de pessoa. Não era porque ele era assim. Ele podia até ser um amor de pessoa. Mas pro rei da Babilônia, pro império babilônico, ele não queria saber se ele era uma pessoa boa. Queria saber quais eram as qualidades de Daniel. Primeiro, se ele tinha uma boa aparência naquela época, o reinado da Babilônia queria saber a aparência de Daniel, como que era. Né? Além da aparência, mas o mais importante, quais eram os conhecimentos de Daniel. O que ele poderia acrescentar para o reino. Eu não sei se você cuida da sua aparência, se você cuida da sua roupa, eu não sei. Eu não sei se você tem a mesma visão
Eu não sei se estão te enxergando como o rei da Babilônia enxergava Daniel. As qualidades de entendimento, as qualidades de preparo. Se você é uma pessoa equilibrada ou desequilibrada, se você é uma pessoa que tem variação ou variações no seu temperamento. Porque a Bíblia não mostra nenhum pecado de Daniel. Nenhum risco no testemunho de Daniel. Não mostra nem que Daniel tinha uma conduta de pecaminosa oculta. Entende? Não mostra. Daniel era um pecador? Ele era um pecador, porque ele pecava por pensamentos. Mas a Bíblia não mostra pecado por obras aqui. Não mostra. No livro de Daniel não está mostrando nada sobre o pecado. Agora, se você quer ter uma vida abençoada como Daniel, porque todo lugar que Daniel entrava, ele era notado. Se Daniel tivesse nosso tempo hoje, o salário dele seria muito alto. Por quê? Porque Daniel, ele era muito cotado. Ele era como esses diretores, grandes diretores de empresas aí, que não tem metade do conhecimento de Daniel, não tem metade da postura fiel de Daniel, irrepreensível, e que ganham muito. Né? Eu vejo algumas questões de líderes, por exemplo, de grandes empresas, que ganham uma fortuna e que não tem metade, porque às vezes tem uma vida profissional muito boa, o cara é muito bom, mas a sua família é terrível. Tem uma vida muito boa profissional, mas pessoalmente é uma pessoa péssima para conversar, é uma pessoa soberba, orgulhosa. Mas a Bíblia diz aqui que Daniel não era nada disso. O versículo 3 diz: então mesmo Daniel se destacou, se distinguiu dos presidentes que existiam. Ele se destacou, queridos. Depois nós vamos falar mais adiante, numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre o caráter de Daniel. Aí nós vamos mexer em algo, nós vamos entender algo mais profundo ainda. Entende? Então Deus preparou que você entrasse nessa live de hoje, porque Deus quer preparar você para que você seja uma bênção, para que você seja diferente nesse tempo e no próximo tempo. Para que você seja uma pessoa diferente numa situação difícil de pandemia, para que você se levante, não fique chorando pelos cantos, pensando que a coisa acabou, mas para que você seja firme, forte, como Daniel foi. Daniel perdeu toda a sua família na guerra. Daniel se tornou prisioneiro. Diante de uma tragédia dessas, Daniel não tinha nem mais sonhos. Entende? Você pode estar vivendo uma tragédia na sua família, ou na sua casa, ou sei lá, ou no seu trabalho, mas você tem que ter a postura que Daniel teve. Confiar em Deus, na soberania de Deus. Daniel confiou na soberania de Deus. O que é soberania de Deus? Daniel confiou totalmente em Deus, que Deus podia fazer qualquer coisa. Que Deus poderia abençoá-lo, que Deus poderia levantar, que Deus poderia reconstruir a sua vida. E foi exatamente o que Deus fez. Só que Deus queria saber como que era o jeito do Daniel. Como que Daniel era. E Daniel passou por uma situação de guerra, se tornou prisioneiro, como a gente está passando. Nós estamos numa guerra de um vírus que a gente não vê, que a gente não conhece, que os pesquisadores estão tentando conhecer, estão tentando fazer a vacina para tentar combater esse vírus, porque é um vírus que eles não conhecem, né? Os profissionais da saúde estão contra. Eu não sei se você está orando todos os dias para esses profissionais, mas a gente tem orado por eles, médicos, enfermeiros, auxiliares, para Deus proteger eles e as suas famílias, porque eles estão na guerra contra esse vírus, que é um vírus invisível, que eu falei de domingo aqui na live, sobre o vírus invisível, o inimigo invisível que a gente está lutando, né? Inclusive numa reportagem da semana passada na TV, a pergunta foi a seguinte: o Cabrini, que todos conhecem, ou a maioria que conhece, foi questionado, o repórter Cabrini. Foi perguntado para ele qual era mais difícil enfrentar, um inimigo de guerra, que ele fez reportagens de guerra, ou esse inimigo de hoje, o vírus.
Ele falou, muito mais difícil o vírus, porque é um inimigo que a gente não conhece, que a gente não vê. Então se confirmou. Entende? O que Daniel estava enfrentando? Daniel estava enfrentando um inimigo que ele não tinha como fazer nada. Que foi a perda. Quando uma pessoa perde uma outra pessoa, não tem o que fazer. Entende? Daniel perdeu toda a sua família. Daniel tinha tudo para ser a pior pessoa. Daniel tinha tudo para ser uma pessoa mal-humorada, para ser uma pessoa vingativa, para ser uma pessoa terrível. Mas Daniel decidiu confiar na soberania de Deus. Então eu convido você hoje, nessa manhã, para você confiar na soberania de Deus. Para você confiar em Deus. Para você acompanhar as lives que a gente tem feito. Para você receber a palavra de Deus. Para você se fortalecer nela. Porque o que vai te fortalecer não é um vídeo na internet só. Isso aí não. É a palavra de Deus que nos fortalece. A gente pode assistir algumas coisas interessantes, mas o que vai fortalecer o nosso espírito é a palavra de Deus, porque o nosso espírito se alimenta da palavra de Deus. Então Daniel se alimentava das profecias da época. Profecias dos profetas Ezequiel, Jeremias. Profecias de outras situações, testemunhos de Abraão, Isaac, Jacó. Daniel se alimentava disso tudo aí. O que Deus tinha feito na vida desses homens. Então você tem que se alimentar do que Deus tem feito na vida dos homens. Entende? Então Daniel tinha um espírito excelente. É aquilo que eu falei. Não é porque ele era legal. Não é porque Daniel era amigo de todo mundo. Não é porque Daniel era gente boa. Não era não. Daniel tinha os seus defeitos. Como todos nós temos. Mas Daniel resolveu ter uma conduta irrepreensível, um testemunho legal. Daniel resolveu ser fiel a Deus totalmente, em tudo. Entende? Daniel resolveu ter uma vida reta diante do Senhor. Então, se você quer realmente ser uma pessoa diferente, se você quer ter uma vida parecida com a de Daniel, se você quer ter esse espírito excelente, que onde você entra você se destaca, né? Então, precisa confiar na soberania de Deus. Amém? Confie no Senhor. Mais adiante nós vamos falar algumas outras coisas, alguns detalhes a mais da vida de Daniel. Porque tem mais coisas, entende? O Espírito Santo estava falando no meu coração que muitas coisas existem de mistério na vida de Daniel. Tanto que Daniel teve as grandes visões do Apocalipse. Deus não daria uma visão para uma pessoa assim. Coisas grandes e tremendas, se Daniel não fosse uma pessoa fiel a ele. Porque a qualquer momento, se Daniel fosse uma pessoa tivesse uma variação muito grande na sua personalidade, como que Deus confiaria? Daniel passou por 4 reinados, queridos. E nos 4 reinados que ele passou, ele foi abençoado. Né? Então eu quero dizer para vocês que Deus tem algo para você e que essa situação que nós estamos enfrentando depende da nossa soberania, depende da nossa confiança na soberania de Deus. Então fique firme no Senhor, se fortaleça na palavra do Senhor, tenha um bom testemunho, obedeça a palavra do Senhor, seja uma pessoa obediente, evite situações de pecado, evite isso. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, que esse domingo seja um domingo abençoado para você, que você comece essa semana pensando nisso. Amém? Quarta-feira, às 8 da noite, às 20 horas, eu estarei aqui para a gente compartilhar a palavra do Senhor. E na sexta-feira, que é uma live de alegria, uma live para a gente curtir uma boa música, para a gente
curtir algo bom. Na sexta-feira às 21 horas, agora às 21, às 9 da noite. A nossa live era às 22, agora está sendo às 9 da noite, às 21. Entre nesse canal, né? Entre, né, no Instagram e compartilhe e venha curtir com a gente esses momentos de alegria, momentos de uma boa música de adoração. Venha dançar na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que Miriam dançou, então a gente pode dançar também. Amém? Que Deus abençoe sua vida nesse domingo, que Deus fale no seu coração sobre a vida de Daniel, e que Deus mostre para você, se você quer ser um bom profissional, uma boa profissional, adote na sua vida uma conduta irrepreensível diante de Deus. Adote na sua vida uma vida de fidelidade. Seja fiel aos seus clientes. Se tiver que falar a verdade, fale. Seja irrepreensível. Tenha uma conduta certa. Não minta no seu trabalho. Não omita. Entende? Tenha uma conduta abençoada. E eu tenho certeza que Deus vai te exaltar. Amém? Então vamos fazer um momento de oração. Queria que você fechasse os seus olhos onde você está, onde você estiver agora. E a gente vai falar com Deus. Para Deus nos abençoar nesse domingo. Para que nessa semana seja uma semana abençoada. Amém? E faça como Daniel fez. Deposite a sua vida nas mãos do Senhor, na soberania dele. Vamos orar. Pai, te agradecemos por esses momentos, por essa palavra. Nesse último dia do mês, meu Pai, que o Senhor venha nos alcançar, o Senhor venha nos fortalecer, como o Senhor fortaleceu o jovem Daniel, Senhor. Que apesar de grandes perdas, perdendo sua família inteira na guerra, apesar de grandes tribulações, apesar de entrar num reinado, numa terra diferente da sua, com uma idolatria, com costumes diferentes, entrar numa situação de prisioneiro, de não ter direito a nada, Daniel depositou toda a sua confiança no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos passando por uma situação bem difícil, mas que o Senhor possa transformar essa situação difícil em oportunidade para a gente. Que o Senhor possa transformar maldição em bênção, Pai. Porque o Senhor transformou uma situação horrível de Daniel em uma situação boa. Uma situação de maldição e uma situação de bênção. Mas porque Daniel resolveu confiar totalmente no Senhor. Daniel resolveu a não se desesperar. Daniel resolveu confiar na tua soberania, entregou o seu futuro, os seus projetos nas mãos do Senhor. Senhor, essa pessoa que está me ouvindo, que está me assistindo, que vai me assistir depois, Pai, fala com ele ou com ela através dessa palavra. Porque essa palavra não é minha, mas é tua. Está no livro sagrado, que é a Bíblia. Uma palavra que nos traz informação e transformação. Porque a Bíblia é diferente de um livro. O livro que lemos, meu Pai, nos traz informações importantes. Existem muitos livros bons, mas os livros não podem trazer transformação na nossa vida. O único livro que nos traz transformação é a Bíblia, porque ela é a palavra sagrada do Senhor. Porque o Senhor escolheu este livro para expressar a sua voz.
Muito obrigado, Espírito Santo. Abençoa este povo que está nessa live. Abençoa as outras pessoas que vão assistir. Peço também que o Senhor venha impulsionar o coração de cada um, para que essa mensagem seja distribuída, Senhor. Seja compartilhada com pessoas que não conhecem o Teu nome, que não sabem que o Senhor está vivo, que o Senhor pode ajudá-las, meu Pai. Existem pessoas sofrendo agora por situações de isolamento, por depressão, por opressão. Em nome de Jesus agora, Espírito Santo. Daniel pode até numa situação dessa, tinha tudo para cair numa depressão profunda, por ter perdido seus familiares, por ter perdido a sua terra, a sua casa, por pensar assim, eu não tenho nada mais nessa vida. Até os meus sonhos foram abortados. Mas Daniel decidiu confiar na soberania do Senhor. Então nós decidimos hoje confiar na soberania do Senhor. Senhor, que essa pessoa decida confiar na soberania do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja acima das coisas, acima do trabalho, acima dos bens materiais, acima da posição no emprego, acima dos estudos, acima dos negócios, acima das oportunidades, acima do filho, da filha, do marido, da esposa, acima de tudo, como o Senhor estava acima da vida de Daniel. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos fortalece, nos dá vida, nos abençoa, Pai. Abençoa essa semana de cada um. Abre as portas, meu Pai, as portas que estão fechadas, porque o Senhor é bom. Uma porta foi fechada na casa de Daniel, mas se abriu um portal na Babilônia para ele entrar. Em nome de Jesus agora. Rompe as cadeias, meu Pai. Rompe. Traz esperança para essa pessoa que está sem nenhuma esperança. E abençoe em nome de Jesus. Nós te pedimos, te agradecemos, Senhor, e confiamos na Tua soberania, que o Senhor é mais poderoso que qualquer situação de isolamento, qualquer vírus, qualquer praga que chegue próximo da nossa tenda. O Senhor é poderoso para nos livrar. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe você, Deus te guarde. Que Deus abençoe essa semana, que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos para você. Faça como Daniel fez. Decida confiar na soberania de Deus. Não fique preso aos problemas, porque Deus transforma problemas em oportunidades. Mas faça uma coisa que Daniel fez, ou algumas coisas. Tenha uma conduta boa, irrepreensível, e seja fiel a Deus em tudo. Amém? Deus abençoe você, Deus te guarde, fique na paz, bom domingo, boa semana, beijo para todos, Deus abençoe. Quarta-feira às 8 da noite nós estaremos aqui, sexta-feira às 9 da noite e no próximo domingo às 10 da manhã, se assim Deus permitir. Deus abençoe você, bom domingo, boa semana, fique na paz em nome de Jesus.